o Vasco tem interesse na contratação do zagueiro André Ramalho. Você conhece ele? Então bora comigo conhecer. Perto da abertura da janela internacional de transferências, o Vasco começa a monitorar o mercado em busca de reforços. Um deles é o zagueiro André Ramalho, do PSV da Holanda. A notícia foi dada em primeira mão pelo jornalista Lucas Pedrosa, do canal do Pedrosa aqui do YouTube e também do SBT. E você sabe, se tem jogador negociando com o Vasco, tem análise aqui no canal. Então se era isso que você procurava, já chega deixando o like nesse vídeo e se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. E sem enrolar, bora falar do André Ramalho, possível novo reforço do Vasco para essa temporada. Ramalho tem 32 anos de idade, é destro, 1,82 m, uma estatura não tão alta assim para zagueiro, mas ele acaba compensando com outras valências físicas que a gente vai falar aqui. André foi revelado na base do Red Bull Brasil e basicamente trabalhou o tempo todo dentro dessa estrutura da Red Bull. Foram anos e anos no Salzburg, da Áustria. Inclusive, foi 6 vezes campeão nacional atuando pela equipe do Red Bull. Teve uma passagem um pouco mais curta e apagada pela Alemanha, jogou no Bayer Leverkusen, jogou no Mainz e retornou ao Salzburg. Desde 2021, o zagueiro vinha jogando pelo PSV da Holanda e acabou sendo campeão holandês com o clube também nessa temporada. Mais do que isso, a campanha do PSV foi um atropelo. Perdeu apenas um jogo em todo o campeonato e teve a melhor defesa da competição, tendo exatamente o André como um dos seus pilares defensivos. Dos 34 jogos da equipe, André Ramalho jogou 33, sendo a grande maioria deles, 29, como titular. Ou seja, André é um desses muitos exemplos de brasileiros que surgem muito cedo por aqui e saem muito cedo daqui, fazendo praticamente toda a sua carreira profissional na Europa e agora tem a possibilidade de retornar ao Brasil, já consolidado no mercado e já com uma carreira muito estruturada ao longo desse período. Eu, particularmente, não conhecia o futebol do André Ramalho e passei os últimos 2 dias exatamente pesquisando o jogador, assistindo os jogos dele e olhando alguns números. Olhando inicialmente para os números, o que mais me chamou a atenção dele foi as ações com bola. André foi o 3º maior passador do último campeonato holandês. Teve a 3ª maior média de passes certos do campeonato, 76,8. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo nesse dado é que ele foi o zagueiro com mais passes no campo ofensivo. Ou seja, o PSV era um time que dominava os seus adversários, conseguia jogar no campo de ataque e isso passava muito pelos seus zagueiros, que tinham essa atitude de agredir um pouco mais, de subir a linha de marcação e recuperar essa bola muitas vezes já no campo de ataque. Então a gente olha os números do André, a gente vai ver muita posse de bola, um jogador que trabalha muito essa bola vindo de trás, que constrói inclusive, mesmo sendo um zagueiro, que joga no campo ofensivo, que foi o segundo jogador, o segundo zagueiro, inclusive com mais bolas longas em média no campeonato holandês, mas isso acaba passando também por uma eficiência defensiva. Porque essa posse do PSV só era possível por conta da agressividade dos seus marcadores, dos seus defensores. Entre eles, o André Ramalho. A gente olha para os números do André defensivo e não chama atenção, exatamente porque o PSV passava a maior parte do tempo com a bola. Então, se você tem a bola, não tem por que você recuperar. Mas aí vem sempre o que eu falo aqui da análise qualitativa, de você parar para assistir os jogos. E olhando o André jogar, assistir 2 jogos dele, assistir 5 ou 6 partidas de todas as ações dele com bola, a gente vê exatamente um zagueiro agressivo, que tem velocidade para fazer cobertura, ou seja, que tem uma facilidade, inclusive, para jogar mais avançado, com essa linha mais avançada, que pressiona o tempo todo, e em muitos momentos comete falta, é claro, mas mata a jogada. É um zagueiro que sai para definir o lance, não fica na dúvida, não gosta de correr para trás o tempo todo, apesar de ter velocidade para isso. É muito bom nas coberturas, é muito bom nas antecipações. É um zagueiro, como eu falei aqui, que não é tão alto, 1,82 m, mas usa bem o jogo físico. Não por cima necessariamente, mas por baixo. Sabe fazer muito bem esse jogo de corpo, sabe usar a velocidade que tem e tem um bom porte físico para duelar. Então o André traz um pouquinho do melhor dos 2 mundos, que a gente fala aqui. Muitas vezes o Vasco fica nessa, ou um zagueiro muito leve com a boa saída de bola, ou um zagueiro forte fisicamente, mas com a saída de bola ruim.
O André tem os dois. Tem uma boa saída de bola, é qualificado para jogar mais avançado e tem velocidade e força física para duelar também. Ou seja, é um zagueiro mais completo do que o Vasco tem hoje com o Maicon e Léo. O Medel poderia ser esse jogador, mas é um Medel já veterano. O Medel mais jovem era esse tipo de jogador. Um zagueiro não tão alto, mas que era muito bom nesse duelo físico e tinha uma boa saída de bola. O André, em alguns momentos, parece até como um primeiro volante, jogando numa linha de 3 que o PSV utilizava algumas vezes para sair, para fazer sua saída de bola. O André jogava mais centralizado e agredia subindo um pouco mais, ocupando o campo ofensivo. Até por isso é o zagueiro com mais passes no campo de ataque, porque tinha essa caça indo mais à frente, subia para pressionar o tempo todo. E isso foi o que mais me chamou a atenção no André. É um zagueiro de vigor físico, mas que tem qualidade também com a bola. Um equilíbrio que o Vasco já não tem há algum tempo. Vamos ver se essa negociação vai se concretizar nos próximos dias. O foco do Vasco agora está em outras coisas, mas precisa focar também em contratações dos jogadores. Não pode desviar o foco, não pode olhar só para problemas extracampo, treinador, possíveis mudanças na estrutura ali do clube. O Vasco precisa de jogadores, porque independente de quem vai treinar, vai precisar de material humano. E o André Ramalho acho que pode ser um zagueiro que vai acrescentar muito nesse time do Vasco. Ainda tem uma boa idade, tem um bom porte físico, tá saudável, vem jogando, não é um jogador encostado e vive um grande momento, tanto que foi campeão holandês com o PSV. Se chegar, chega para acrescentar muito nessa defesa do Vasco. Bom, galera, essa é a minha análise do André Ramalho. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e deixe seu comentário também. Saudações e até a próxima.